Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort, capítulo 2, artigo 2. Nós pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade. Por aquilo que Jesus é em relação a nós, é preciso concluir que não nos pertencemos, como diz o apóstolo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Mas somos inteiramente dele, como seus membros e seus escravos, que ele adquiriu por preço infinitamente caro, pelo preço de todo o seu sangue. Antes do batismo, nós éramos do diabo como seus escravos, e o batismo nos tornou verdadeiros escravos de Jesus Cristo, que só devem viver, trabalhar e morrer para dar frutos para esse Deus homem. Romanos capítulo 7, versículo 4. Glorificá-lo em nosso corpo e fazê-lo reinar em nossa alma, porque nós somos sua conquista, seu povo adquirido e sua herança. Por essa mesma razão, o Espírito Santo nos compara, primeiro, a árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, que devem dar seus frutos no devido tempo. Segundo, aos ramos de uma videira, cujo cepo é Jesus Cristo, e que devem trazer uvas de qualidade. Terceiro, a um rebanho cujo pastor é Jesus Cristo, que deve multiplicar-se e fornecer leite. Quarto, a uma terra boa, cujo lavrador é Deus, e na qual a semente se multiplica e dá 30, 60 ou 100 vezes mais. Jesus Cristo lançou sua maldição sobre a figueira sem frutos e a condenação contra o servo inútil, que não tinha feito lucrar o seu talento. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos de nossas medíocres pessoas, a saber, nossas boas obras, porque unicamente a Ele pertencem essas boas obras, criados nas boas obras em Jesus Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 10. Essas palavras do Espírito Santo mostram que Jesus Cristo é o único fim de todas as nossas boas obras e que nós o devemos servir, não apenas como servidores contratados, mas como escravos de amor. Eu me explico. Aqui embaixo há duas maneiras de pertencer a outra pessoa e depender de sua autoridade, a saber, a simples servidão e a escravidão, o que nos leva a chamar alguém de servidor ou de escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se compromete a servir o outro durante certo tempo, em troca de algum salário ou recompensa. Pela escravidão, uma pessoa está inteiramente dependente de outra por toda a sua vida e deve servir a seu senhor, sem com isso pretender nenhum salário ou recompensa, como um de seus animais sobre os quais ele tem direito de vida e de morte. Existem 3 tipos de escravidão: a escravidão natural, a escravidão imposta e a escravidão voluntária. No primeiro modo, todas as criaturas são escravas de Deus. Ao Senhor pertence a terra com tudo o que ela contém. Salmo 23, versículo 1. Os demônios e os condenados no segundo modo, os justos e os santos no terceiro. A escravidão voluntária é o mais perfeito e o mais glorioso para Deus, que olha o coração. 1 Reis, capítulo 16, versículo 7. E que se diz o Deus dos corações. Provérbios capítulo 23, versículo 26, ou da vontade amorosa, Salmo 72, versículo 26. Porque por esta escravidão, acima de todas as coisas, fazem a escolha por Deus e por seu serviço, ainda que a natureza não nos obrigasse a isso. Há total diferença entre um servidor e um escravo. Primeiro, um servidor não doa a seu senhor tudo aquilo que ele é e tudo o que possui, e mesmo tudo o que pode adquirir por meio de outro ou de si mesmo. Mas o escravo se dá por inteiro ao seu dono, e tudo que possui, tudo que poderia adquirir, sem exceção alguma. Segundo, o servidor exige salário pelos serviços que presta a seu senhor, mas o escravo nada pode exigir pela assiduidade, pela habilidade ou pelo esforço que dedique ao trabalho. Terceiro, o servidor pode deixar seu senhor quando bem quiser, ou, pelo menos, quando expirar seu tempo de serviço, mas o escravo não tem o direito de deixar o seu dono quando quiser. Quarto, o senhor do servo não tem sobre ele qualquer direito de vida e de morte,
De modo que, se o matasse como uma de suas bestas de carga, ele cometeria um injusto homicídio. Mas o dono do escravo, conforme as leis, tem sobre ele o direito de vida e de morte, de modo que pode vendê-lo a quem quiser ou matá-lo como, sem comparação, faria seu cavalo. Enfim, o servidor só está a serviço de seu senhor por um tempo e o escravo está para sempre. Entre os homens nada existe que nos faça pertencer ao outrem, exceto a escravidão. Assim também, nada existe entre os cristãos que nos faça pertencer de modo absoluto a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe, senão a escravidão voluntária, conforme o exemplo do próprio Jesus Cristo, que por nosso amor assumiu a forma de escravo. E da Santa Virgem, que se disse serva e escrava do Senhor, em Lucas capítulo 1, versículo 38. O apóstolo chama a si mesmo honrosamente servo de Cristo. Na Sagrada Escritura, os cristãos muitas vezes são chamados servos de Cristo. A palavra servos, segundo a segura observação feita por um grande homem, significava outrora exclusivamente um escravo, pois ainda não existiam empregados como os de hoje. Os senhores eram servidos somente por escravos ou libertos, isto é, que o Catecismo do Santo Concílio de Trento, para não deixar nenhuma dúvida sobre sermos escravos de Jesus Cristo, expressa por um termo nada equívoco ao nos chamar escravos de Jesus Cristo. Isto posto, eu digo que nós devemos ser de Jesus e servi-lo, não só como servidores mercenários, mas como escravos amorosos, que por efeito de um grande amor doam-se e entregam-se a servi-lo na qualidade de escravos, somente pela honra de lhe pertencer. Antes do batismo éramos escravos do diabo. O batismo nos tornou escravos de Jesus Cristo. Ou cristãos devem ser escravos do diabo ou devem ser escravos de Jesus Cristo. Isto que afirmo de modo absoluto em relação a Jesus Cristo, digo de modo relativo à Santíssima Virgem, a quem Jesus Cristo, tendo-a escolhido como companheira inseparável de sua vida e de sua morte, de sua glória e de seu poder no céu e na terra, concedeu por graças, em relação à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo o que convém a Deus por natureza convém a Maria por graça, dizem os santos. De modo que, segundo eles, ainda que não tenham ambos a mesma vontade, o mesmo poder, tenham ambos os mesmos súditos, servidores e escravos. Assim, seguindo o sentimento dos santos e de muitos grandes homens, pode-se dizer e fazer escravo amoroso da Santíssima Virgem, a fim de, por esse meio, ser mais perfeitamente escravo de Jesus Cristo. A Santa Virgem é o meio do qual nosso Senhor se serviu para vir até nós. É também o meio de que nos devemos servir para ir até Ele, pois ela não é como as demais criaturas que, se nos apegamos a elas, poderiam antes afastar-nos de Deus do que dele nos aproximar. Porém, a inclinação mais forte de Maria é de nos unir a Jesus Cristo, seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que venhamos a Ele por meio de sua Santa Mãe. Isto significa honrá-lo e agradá-lo, como faria honra e prazer a um rei se, para tornar-se mais perfeitamente seu súdito e seu escravo, alguém se fizesse escravo da rainha. É por isso que os santos padres e São Boaventura, após eles, afirmam que a Virgem Santa é o caminho para ir a Nosso Senhor. O caminho para vir a Cristo é aproximar-se dela. Ademais, como já disse, se a Virgem Santa é a Rainha soberana do céu e da terra, tudo está submetido ao poder de Deus, até mesmo a Virgem. Tudo está submetido ao poder da Virgem, até mesmo Deus, dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura. Não teriam ela tantos súditos e escravos quanto as criaturas que existem? Não é razoável que entre tantos escravos por imposição existem escravos por amor que de boa vontade escolham na qualidade de escravos a Maria como sua soberana? Como? Os homens e os demônios teriam seus escravos voluntários e Maria não os teria? Como? Um rei se sentiria honrado porque a rainha, sua companheira, tem escravos sobre os quais ela tem direito de vida e de morte.
já que a honra e o poder de um são também a honra e o poder do outro. Assim como poderíamos crer que nosso Senhor, que com o melhor de todos os filhos, faz sua mãe participar de todo o seu próprio poder, julgasse o mal que ela tivesse escravos, teria menos respeito por sua mãe do que Salomão por Betsabé? Quem ousaria mesmo dizê-lo e pensá-lo? Mas até onde me leva a minha pena? Por que será que me detenho aqui para provar uma coisa tão visível? Se não querem que a gente se diga escravo da Virgem Santa, que importa? Que nos façamos e nos digamos escravos de Jesus Cristo. Isto já é ser escravo da Virgem Santa, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. E é isto que fazemos com perfeição, por meio da devoção, da qual falaremos a seguir.